Olá, pessoal! Mais um dia aqui com vocês nessa live, que delícia! Hoje uma live especial sobre escolha. Não é a live de profissões, continuaremos a partir da semana que vem. E hoje é para falar de escolhas. Eu sou a Renata Passi, coach de carreira, com especialização em adolescentes no coach vocacional, orientação profissional. Bem-vindos, bem-vindas. Hoje a noite promete. Vai ser muito legal, gente. Minha convidada mais do que especial, que bomba na internet. Linda, maravilhosa, jovem, promissora, já está com sucesso, já está com uma carreira engatilhada. Ela tem muito para contar para vocês. É a Helena Crossi. Ela tem 19 anos, atualmente estuda nos Estados Unidos, no Community College, e vai contar muito pra gente sobre o processo de escolhas dela. Ela foi minha coach, eu fiz um trabalho com ela muito bacana. E hoje ela tem essa experiência muito legal para contar sobre intercâmbio, summer job. É muita coisa, gente. Tá muito legal mesmo. A Helena é formidável. E aí, Helena, vamos entrar? Tudo bom? Linda, poderosa. Tudo bem? E você? Bem, você? Oi, pessoal, tudo bem? Estou muito feliz que você está aqui. Obrigada por aceitar o meu convite, muito especial. É uma outra pelo convite. Ai, linda. É uma série que vai falar sobre escolhas, né? Tem a live de profissões e essa vai falar, então, como que foi a escolha, como que está a vida agora, depois de ter feito o processo comigo, do seu sucesso, enfim, tudo que você quiser. E aí você pode se apresentar. Perfeito, eu queria ter certeza, tá todo mundo me escutando bem, me vendo bem? Tá tudo certo? Vocês estão me escutando? Eu escuto direitinho, o pessoal aí escuta? O pessoal tá tudo certo? Então, Galerinha, um joinha se estiver tudo bem. Isso, já manda um joinha para ver se já tá tudo bem com o áudio. A Sofia linda entrou, minha coach linda. Ai, Yasmin entrou! Oi, o Carioca! Aí o Lucas colocou joinha, tá ouvindo, tá ótimo. Boa noite, pessoal. O Lucas estudou comigo lá fora. A Ângela entrou. A Ângela vai nos prestigiar aqui. Oi, Sofia. A Sofia! Ó, o Arley também. O Arley tá aí. Tava conversando com eles de manhã. Que incrível. Então tá bom. Então vamos lá. Eu sou a Helena Cross, eu tenho 19 anos e atualmente eu estudo nos Estados Unidos em uma community college. Inclusive a Yasmin que está no chat, ela era minha colega de quarto lá, vamos estar juntas em janeiro. E no community college eu estudo business, meu major, meu curso é business. E hoje eu vou estar explicando para vocês sobre minhas escolhas, sobre o community college, quais foram os desafios, as amizades e tudo mais. E todas as perguntas também que vocês tiverem, eu estarei respondendo aqui no chat, tá bom, gente? Então é isso. Ai, maravilha, maravilha. Então, eu queria que você começasse falando como tudo começou, né? Porque hoje você já está numa trilha de sucesso, eu acompanho muito você, toda hora eu estou te acompanhando, você é minha flor, minha eterna flor, e sempre vou estar ao seu lado. Aí eu queria saber que você contasse um pouquinho, assim, para as pessoas, como que começou, como foi sua escolha, e até onde você está agora, né? Vamos começar pelo início, lá atrás, em 2018, né? Perfeito, começar pelo começo, então. Perfeito. Então, ó, tudo começou quando eu estava no meu ensino médio. Eu falava assim, gente, eu tenho muita dificuldade com inglês, não dá inglês, já fiz aula particular de inglês, fazia inglês na escola em si também, e não ia o inglês. E eu queria muito aprender essa língua. Fora também, sempre me chamou muita atenção a cultura americana. Então, esses foram os dois principais pontos que veio a ideia de querer estudar nos Estados Unidos. Mas também, o ponto que mais me empurrou, assim, que foi quando a Renata entrou. Eu estava no meu terceiro ano do ensino médio e eu não tinha ideia do que eu queria fazer. Eu não tinha ideia do que curso eu queria fazer, que vestibular fazer, que prestar, não tinha nenhuma ideia. Nada, nada, nada. E eu lembro que foi quando eu conheci a Renata e a Renata me deu uma luz que eu estava totalmente perdida.
E foi quando eu descobri que quando você estuda nos Estados Unidos, o sistema de lá é diferente. Nos Estados Unidos, os primeiros 2 anos de faculdade, você não precisa decidir o que você quer cursar. Os primeiros 2 anos são gerais, genéricos. Você pode ir pegando várias aulas de diferentes cursos e, assim, dentro de 2 anos, você decidiu o que você quer fazer. Aí eu falei, nossa, é pra mim esse curso. Eu tenho que fazer esse. É isso daí que eu preciso da minha vida. Então, com isso, me chamou muito mais a atenção ainda para ir para os Estados Unidos, pois eu teria um tempo para me preparar junto à Renata no coach, para saber as escolhas, o que eu queria, porque eu não me conhecia, eu não sabia. Me davam 2 opções e eu falava assim, eu não sei qual escolher. Qual que eu vou escolher agora? Eu não sei. Eu era muito indecisa, a Renata sabe disso. E assim, a gente trabalhou juntas na época e foi quando eu fui me entendendo, me conhecendo melhor. E assim, eu escolhi qual lugar eu queria ir nos Estados Unidos, porque também eu queria ir lá, que era por todas essas razões. Antes eu tinha também mais uma vontade de conhecer. Aí depois eu consegui detalhar certinho por que eu queria. E quem eu era, quais eram as minhas habilidades. Então foi esse o começo de eu estar procurando mais sobre os Estados Unidos. E esse foi o começo do começo. Era eu perdida no mundo sem saber o que fazer. Até a profissão, né? Falava, eu não tenho ideia nenhuma do que eu quero. Aí você tinha lá 3, assim, eu lembro que você falou, eu quero ser ou psicóloga ou youtuber, você chegou a falar, né? Youtuber, porque anda super bem, né? Vamos aqui, né? Ser sincera. Youtuber antes da ver. Mas aí você falava de psicologia, já dava uns sinais de business, talvez, que é o que você tá indo pelo caminho. E foi bem bacana, né? E aí como que, assim, que o pessoal acha que quer saber, né? Aí você optou que ia para os Estados Unidos, se já fez o coach, conseguiu conhecer um pouquinho de si. Aí você falou que ajudou um pouco, né, a escrita lá do Quem Sou Eu, né? Quer falar um pouco disso? Nossa, ajudou demais, gente, muito. Foi assim, e uma das dinâmicas que a gente teve, que a Renata me passou no coach, era a dinâmica de escrever a redação. Quem sou eu? E assim, parece ser muito fácil essa dinâmica do coach, mas na hora que eu peguei o papel, eu não sabia o que escrever na primeira linha. Vim pela insistência da Helena. Então eu não sabia escrever na primeira linha. E eu falei, gente, e agora, né? O que eu vou escrever? E como que eu vou? Porque quem sou eu? Eu não tinha ideia. E nisso, junto com os métodos, com todas as dinâmicas da Renata, eu consegui me entender, me autoconhecer e assim escrever a redação de quem sou eu. Ficou maravilhosa a redação, incrível. E o que eu não sabia, essa redação ia ser uma das principais causas para eu ser aceita na faculdade nos Estados Unidos. Porque lá, também, como sabemos, o sistema é diferente. Antes de você ser aceita na faculdade, eles querem saber quem é você. Quais são suas fraquezas, quais são seus pontos fortes, quais são suas habilidades, seus skills. E aí, com isso, sem eu perceber também, eu falei, nossa, eu já tenho uma redação pronta que eu fiz junto com a Renata no coach. E assim, eu consegui usar essa redação, usei ela para as minhas aplicações dos Estados Unidos e eu fui aprovada com a redação que eu pratiquei, que eu fiz junto com você no coach. Então, para vocês verem a importância do coach na vida, a importância de você se autoconhecer. Porque sem aquela carta, sem eu saber falar quem eu era, a faculdade não ia entender quem eu era, não ia entender o que eu queria fazer, minhas habilidades, como eu poderia agregar para a faculdade. Então, consequentemente, eu não seria aprovada. Então, eu lembro muito que eu cheguei para a Renata e falei, Renata, aquela redação que a gente fez, agora eu vou passar lá por inglês, vou mandar para minha faculdade. E foi isso mesmo, eu só passei lá por inglês e mandei. E recebi a carta de aceitação. Foi muito legal. Então, o coaching me auxiliou muito. E aí, foi o seu primeiro aceite, primeiro desafio já estava, né? Já rompeu aquela barreira, né? E nada como dedicação. Já era assim, o primeiro sinal do seu empenho mesmo, da sua dedicação, de que estava rumo ao sucesso, né? E aí, como foi chegar lá? Como você escolheu, assim, Minnesota, sua universidade? Como que você escolheu lá em específico? Como foi a sua escolha? Perfeito. Quando eu decidi que eu queria mesmo ir para os Estados Unidos, queria aprender mais a cultura americana, o inglês, eu falei, tá, e agora? Que lugar dos Estados Unidos, né? Porque os Estados Unidos é gigante. E foi quando também eu fui tendo as minhas escolhas. E eu falei assim, bom, eu vou para lugar frio ou vou para lugar quente? Aí eu falei, como eu nunca conheci a neve, eu quero muito ter essa experiência de morar em um lugar frio, para ter essa flexibilidade também e para ter a fácil adaptação, que é muito bom para o mercado de trabalho quando você se adapta fácil.
E eu falei, bom, então eu quero ir para um lugar frio. Então eu vou lá mais para o norte, perto do Canadá. E aí, nisso, pesquisando sobre community colleges, como todo mundo sabe, se você vai para uma cidade maior, consequentemente o custo é maior. Então eu falei, então eu vou procurar por cidades que o custo de vida seria menor. Então eu lembro que cheguei à conclusão de Iowa e Minnesota, que teriam custos de vidas menores. E aí, nisso, veio algumas pessoas me falarem, fiz minhas pesquisas também sobre que Minnesota era muito legal por seus pontos turísticos. Seus pontos turísticos eram muito legais sobre... Tinha lá o shopping, que eu nunca tinha visto o maior shopping dos Estados Unidos, que eu achava que o Dom Pedro era grande. Na hora que eu cheguei lá, eu falei, gente, tô perdida. E também ficava 6 horas de Chicago para você ir, fora todos os campos, e também fora a faculdade em si, que tem aí o VEM, que está em uma das melhores também. Então, me interessou muito, foi quando eu escolhi para Minnesota. Me conhecendo mais, eu falei, acredito que eu iria me dar bem em Minnesota. E assim eu escolhi, e aí lá tem os colleges. Foi quando eu conheci a Riverland, que é meu college, a Riverland Community College, no qual ela me chamou muita atenção por ela ter diversas atividades. Eu gostava muito de ter atividade, de me firmar para aumentar minha rede de contato. Gostava também tinha muitos cursos, muitos legais também. Eu gostei muito da dinâmica. E fora também que a Riverland, o custo dela também já era mais em conta. E tinha muitos comentários também que eu queria. Falei, nossa, eu quero muito conhecer essa faculdade. E eu vi as fotos, via vídeo no YouTube. Falei, gente, é lá. É lá. E foi quando eu me identifiquei com a faculdade. Legal. E olha que você escolheu certo, porque já você vai contar a sua história, mas a sua trajetória foi muito bacana, né? Tá sendo, na realidade, bem bacana, que eu tenho acompanhado. E tá, olha, você escolheu muito bem. E me diga uma coisa, como foi chegar lá? E aí todos os meus jovens, acho que os receios maiores dos jovens, de estudar fora, é quanto à língua. E eu não sei falar direito inglês, eu não vou, às vezes é uma barreira até esse medo, essa insegurança de não falar de fluente inglês. Como foi para você isso, assim, para chegar lá e aí, agora só tem que falar inglês, como é que foi? E aí, e agora? Então, foi primeiro eu também tinha um medo de ir. E eu lembro uma coisa, a primeira coisa que eu fiz, eu falei, bom, vou estar no aeroporto, sozinha, pela primeira vez viajando sozinha. O que eu fiz que me ajudou muito, e eu não sabia na época, eu descobri. Tem muitos vídeos no YouTube para você saber o trajeto certinho no aeroporto, para saber que eu tinha que pegar um ônibus para ir até a minha faculdade. Falei assim, gente, eu não falo inglês, imagina eu pegando um ônibus sozinho para ir para a faculdade. E assim, lá me ajudou muito vendo esses vídeos aulas. E na hora, quando eu cheguei lá, eu lembro que eu encontrei, primeiro, que a Evelyn que comentou. A Evelyn, ela estava na Riverland, eu conheci ela, era uma brasileira. Então, como eu já estava, tinha meu receio com o inglês, as primeiras semanas, a Evelyn me ajudou muito, ela já estava lá. Conheci alguns outros brasileiros que me ajudaram, mas ainda assim, com o inglês, eu lembro que a primeira vez eu fui no supermercado com um estudante americano, que estava me ajudando com o inglês. E eu falava assim, ele assim, você tem que comprar uma panela. Eu assim, ele falando inglês, eu, what? Panela, pen? Aí ele, pen, eu, I don't know. Aí ele falava, tipo, fazia mímica, pegava foto. Então você vai se virando. O pessoal sabe que você está aprendendo uma segunda língua, que não é fácil. Então você vai se virando em qualquer lugar. Tem Wi-Fi também, que você pode pegar o celular, pegar o Google Tradutor, pedir ajuda, pedir informação. Pois eu fui muito bem recebida lá. Ai, a Aninha mandou um oi. Oi, Aninha. A Aninha também sempre está presente. E... Alguém te elogiou, garota demais. Ai, oi, pessoal. Eles deram oi, várias pessoas deram oi para todo mundo. Obrigada pela. Bacana, pessoal. Ó, 21 pessoas. Vamos compartilhar essa live? Manda aí aviãozinho para a galera, para os jovens que querem entender um pouco mais de intercâmbio, de carreira lá fora, das oportunidades. Compartilha aí, gente. Os jovens precisam saber. Que fofa demais, linda demais, está contando. Façam perguntas também, né? Se alguém tem alguma pergunta, façam perguntas. Isso, se alguém tiver alguma pergunta, já manda aí. Ai, Aninha, também, amo muito você. A Aninha tá sempre presente, ela sempre me ajuda muito. Ah, eu vi o comentário que você colocou aqui sobre da redação do personal statement. É muito isso. A Renata me ajudou muito, porque eu falei assim, gente, quando me pediram, eu faço uma redação, quem você é? Eu falei, graças a Deus que eu já tinha feito coach com a Renata, que eu já tinha a carta, que eu já sabia, já tinha os conhecimentos. Ajudou muito, muito, muito mesmo. Então, eu indico muito, gente.
tempo que você levou para falar o inglês mesmo, assim, para começar a entender, tá mais tranquila? Quanto tempo que você levou? Perfeito. Quando eu cheguei lá, o primeiro mês, o que eu fiz, que o pessoal não recomenda muito, que eu fiquei mais com os brasileiros. Então, eu acabei não praticando muito no meu primeiro mês, porque eu estava com medo, eu estava receosa, eu não entendia nada, primeira vez sozinha. Então, para eu evoluir o meu inglês mais, o primeiro foi o meu listening. Que como eu tinha aula em inglês o tempo inteiro, reunião em inglês, meu listening evoluiu muito, assim, em 2 meses. Em 2 meses, 2, 3, assim, eu já estava entendendo tudo. Tudo que eu li, eu já estava entendendo. Em coisa que eu fiz em 5 anos de inglês particular, não foi. Em 3 meses, foi nos Estados Unidos. E aí, depois, o meu speaking, eu fui me sentir mais à vontade. Sabe quando você já sonha em inglês, você pensa, você nem pensa em português, você já fala inglês direto? Foi mais com 6 meses. Quando eu estava uns 6 meses lá, foi quando eu já sentia mais a vontade de não precisar pensar, traduzir e falar. Aí já era mais automático. Então, o listening 3 meses, o speaking uns 4, não, desculpa, uns 6 meses, 6, 7. Mas não te prejudicou de fazer a escola lá, o college, né? De fazer as atividades, nada. Mesmo ainda não sabendo muito, nada para levar, né? Sim, no entanto que eu tirei A em tudo, né? E porque os professores, eles estão lá. Eu lembro que, por exemplo, eu tive uma aula de redação. E eu falei com o professor, falei, professora, esse é meu primeiro semestre, eu tô aprendendo, eu tenho ainda um pouco mais de dificuldade. O professor falou assim, sem problema, depois da aula, vai no meu office, no meu escritório, você senta lá comigo, eu te ajudo, eu tô aqui para te ajudar. Então também eu tinha reunião com a minha advisor, que é a minha conselheira, para falar as aulas que eu tinha que ir, o que eu tinha que fazer. Ela sentava e falava assim, ela falava devagar. Ela falava assim, você entendeu? Aí eu não entendi muito bem. Ela, não, eu pego aqui, eu escrevo para você bonitinho, ou vamos ver alguma coisa na internet para te mostrar. Então, eu fui muito bem recebida, os professores entendiam. Porque não é fácil, é a sua segunda língua, não é a sua língua nativa. Você está aprendendo uma língua totalmente diferente. Então, eu fui muito bem recebida e eu não tive problema nenhum com as aulas. Também teve uma aula de química que eu fazia. Aí a professora falava também, a aula acabou, mas quem quiser ficar mais tempo, tiver alguma dúvida, eu tô aqui. Ou se não puder agora, a gente marca outro horário. Então, eu não tive problema algum com isso. Mesmo meu speaking sendo relativamente baixo, meio básico, os professores estavam lá para me ajudar. Então, eles nunca forçavam nada também para chegar, leia em voz alta durante a aula para todo mundo ouvir. Os professores falavam, tipo, você gostaria de ler? Se você não quiser, não tem problema passar. Então, eu me sentia mais à vontade, porque eu tinha essa opção, os professores estavam lá para me ajudar mesmo. Então, Legal. não teve problema, não. Mas desde o início você estava ali conversando, se expressando, isso é importante, né? Não se acomodar com os brasileiros, ir atrás, conversar, se relacionar com pessoas. E aí, como que foi a receptividade, os amigos, namoro? Como que foi essa parte aí de relacionamentos lá? Dos amigos foi incrível, incrível, porque no começo, quando eu estava com os brasileiros, eles me receberam super bem, me mostraram tudo. Depois, quando eu fui, já entrei no time de softball, que para quem não sabe, sabe o beisebol masculino? É o beisebol para as mulheres, aí se chama softball. Então lá eu tava no grupo, só tinha meninas americanas, então era muito legal, fiz muitas amizades lá, a gente viajava, ia para hotel junto, passava a noite, ia pra piscina, então foi muito legal. E também eu morava dentro da faculdade, dentro do campus. Então lá eu morava eu e mais 5 meninas. Então lá era inglês o tempo todo, o tempo todo. No primeiro semestre, que era só inglês mesmo, nossa, então eu pude melhorar muito meu inglês e minhas amizades lá, e o networking. Porque você nunca estava sozinho em si. Ou você ia para a sala de aula, e lá na sala de aula é muita atividade em grupo. Então você fazia muita amizade fácil, estava todo mundo aberto a fazer amizade. Então isso foi muito legal. E também, com os meus amigos, sempre tinha, às vezes, uma festinha, como eu falo, tipo uma pizzada, a famosa pizzada no Brasil, que chama todo mundo para comer. Então era entre 10, 15 pessoas. E lá foi quando eu fui conhecendo as pessoas, e foi quando eu fui conhecendo os namoradinhos também. Aí eu já conheci, eu lembro, eu postei até um print esses dias nos meus stories, que no começo, gente, eu mandava em inglês, era tanta coisa errada. Hoje em dia eu tava lendo, eu tava dando risada. Eu falei, ainda bem que, tipo, que bom que eu melhorei, que eu evoluí, que eu mandei uma que foi até engraçada. Eu falei, I'm cheated, que seria tipo, estou chateada. Mas não tem a palavra assim, chateada no inglês. Cheated é como se fosse, tipo, estou te traindo.
Aí ele ficou assim, you cheated? Aí eu, yes, I'm sad. Aí ele assim, foi. Aí eu lembro que ele foi no meu dormitório, you cheated? Aí eu, no, I'm sad. Aí O cara ficou doido. ficou Mas tudo ele e tem que fazer assim, porque é errando que a gente aprende. Eu acho que se ficar sem a coragem de falar é pior, né? Não sai falando. Você aprendeu com isso, né? Então isso é bem legal, muito bacana. exato, é E assim que aprende. nossa, muito já. E aí me fala que uma das. É tanta coisa que tem para contar, né? Você representou lá no Senado, né? Você foi a representante dos estudantes lá no Senado, conversou com o senador, apresentou o projeto. Como foi tudo isso, essa sua conquista, essa oportunidade? E como que você sentiu? Tudo? Conta pra gente essa história aí. Foi assim, como eu posso dizer, com as escolhas que eu fiz dentro do meu community college, eu falei, já que eu tô aqui, eu vou me envolver em tudo que tem nesse college. Todos os clubes, todas as reuniões, eu participava em tudo. Todo mundo que vinha falar comigo, eu puxava assunto para entender mais o que estava acontecendo. Então, com isso, com fazendo essas loucuras de participar em tudo, falar com todo mundo, eu me encontrei no Student Senate, que eu gostei muito da proposta deles sobre ajudar os estudantes, sobre melhorar a comunidade. Amei a proposta deles, como eles trabalhavam com os estudantes. Foi incrível, incrível, incrível. E com isso, eles falaram assim, olha, todas as propostas que a gente tem, agora a gente precisa de um fundo, alguém que possa nos dar apoio nisso para implementar em si na faculdade. Então, o que a gente fez? A gente selecionou nosso Student Senate, não a gente, mas o Student Senate selecionou algumas pessoas para representar a faculdade e mostrar os projetos. E aí, nisso, dentre essas pessoas, eu fui uma das escolhidas. E aí beleza, fui escolhida. Só que eles não pegaram e falaram assim, não, você vai lá e se vira para falar com o senador. Não. Eles falaram assim, então você foi escolhida, eu e mais três pessoas? Agora não me recordo ao certo. 3 ou 4, 3 eu acho. E aí, nisso, a gente foi para uma conferência, a faculdade cobriu tudo, a conferência, para a gente treinar. Então, a gente treinou diversas situações que poderia ter com o senador, que eu achei incrível, incrível. Assim, eu pude melhorar muito as minhas habilidades. Então, por exemplo, um dos treinamentos, o cara falava assim, eu tenho 5 minutos para você me passar toda a proposta e tem que ser andando, porque eu tenho uma reunião. Então, eu fui, treinei andando lá com a pessoa, como se fosse acontecendo na hora mesmo. E nisso você escolhe uma pessoa para representar o time. Então aí nisso eu falei assim, nossa, eu quero. Eu sempre falava, eu. E nisso a gente tinha uma revistinha na qual a gente dava para o senador, para ele seguir junto com a gente todos os projetos que a gente queria abordar, apresentar para ele. Enfim, fizemos toda a preparação incrível. Eu falei assim, não, agora eu tô me sentindo mais preparada, mais... Assim, eu vou mesmo, vamos pegar esse projeto e ser aprovado. E aí, nisso, a gente foi falar com o senador e foi incrível. Ele super recebeu a gente, ele assim, não, sente, pegue uma cadeira. Ele deu atenção pra gente, ele realmente parou e sentou, ele quis escutar os estudantes. Porque todos nós, assim, éramos pessoas de 18, 19 anos, apresentando um projeto para ser aprovado pro senador. E eu tava muito nervosa, porque imagina, você sentada, o senador na sua frente de terno e tudo, um escritório lindo, gigante. Aí, e também, você andando nos corredores, você esbarrava com vários senadores andando assim. Aí eu, gente, isso é normal? Nossa, e eu, assim, foi muito bom. Porque, assim, eu pude melhorar minhas habilidades, como comunicação, como trabalho em equipe, porque eu não estava sozinha. Então, foi super legal. A gente apresentou o projeto, e só um overview para vocês. 2 projetos, que um era para melhorar Porque, assim, a gente fez um survey, que seria uma pesquisa com os estudantes. Então, quais estudantes estavam enfrentando necessidades básicas com alimentação? Então, a gente fez uma pesquisa e a gente viu que esse número era relativamente alto. E também a gente fez uma pesquisa com estudantes que estavam enfrentando problemas, mental health, problemas mentais. E a gente também viu que era um número relativamente grande. Então, a gente apresentou projetos da faculdade, oferecer comidas gratuitas para os estudantes, assim eles não teriam mais problemas com alimentação. E também abrir um quiet space, que seria um espaço onde a pessoa pode ficar lá tranquila, relaxar, ou também teria números, se ela quisesse, eu quero conversar com alguém, eu não quero ficar aqui sozinha, e você poderia contatar a pessoa. Então, a gente estava fazendo todos esses, e foi aprovado um, que a gente vai chamar profissionais
para nossa faculdade, para profissionais atender os estudantes. Então foi assim um grande ganho, foi incrível. E foi uma ótima experiência, porque eu soube que eu tenho voz, eu posso fazer a mudança, e todo mundo, todos os estudantes. Então foi incrível, incrível, incrível. E você vê, né, a oportunidade, tem muita gente que fala assim, mas você tem sorte, mas por que as coisas acontecem para você? Eu acho que a oportunidade a gente tem que criar. E você criou essa oportunidade, você foi lá, se colocou para ajudar, demonstrou interesse, se voluntariou. E aí é fácil falar depois que tem a sua foto lá, né, com o senador e tal, né? E alguém fica, nossa, mas as pessoas não sabem o que você passou. Você treinou, ficou nervosa, conversou com todo mundo, se envolveu, se empenhou, se preocupou. Então, o sucesso, o resultado positivo, tem todo um caminho, um esforço para chegar lá, né? Não é simplesmente só olhar depois a foto e falar, nossa, mas como é que ela conseguiu, né? Então, galerinha aqui que está, né, nos assistindo, saber que tem que ter esforço, dedicação, se Persistência. conhecer onde pode ir, como fazer, treino, muito treino, e perceber nas oportunidades a evolução. Então, pegar alguma coisa ali, né, de chance para você evoluir. Você viu, né, que no que você se envolveu, você conseguiu evoluir, foi um ganho para você. E fora o network, funcionamento, outras oportunidades que você cria, né? É muito legal. Parabéns. Olha, eu lembro que quando você publicou as fotos e falava sobre isso, nossa, é muito legal. Eu ficava assim lá admirando, torcendo daqui do Brasil. Muito bom. Parabéns mesmo, assim, é orgulho mesmo. E você vê, antes de entrar no próximo tema, eu deixei uma pergunta aqui. Qual foi seu maior desafio durante o intercâmbio? E tem Perfeito. uma pergunta aqui. Perfeito, então. Durante o intercâmbio, eu já estando nos Estados Unidos, meu primeiro desafio tinha sido o inglês mesmo, para estar acompanhando inglês e tudo mais, mas também, como eu disse, o pessoal ele dá aquela recepção para você, então você não está sozinho nunca. Depois, uma das maiores dificuldades que eu tive no intercâmbio foi entender esse sistema americano. Porque, olha, eu vou dar um exemplo para vocês, que eu acho que eu não tinha contado isso para ninguém. Meu primeiro mês, porque no Brasil é o seguinte, quando você está no Brasil, você fica na sala de aula e o professor vai trocando de sala de aula, certo? Certo. Nos Estados Unidos não funcionava assim. Eu, bonita, ficava na sala de aula, achava que o professor ia vir e não vinha. Eu fiquei um mês indo para aula errada. E eu quase tive que voltar para o Brasil, perder meu visto. Quase. Porque eu ia perder os créditos, ia perder dinheiro e o visto não deixa você ficar lá sem estar fazendo aula, sem estar indo para aula. Então eu lembro que chegou minha advisor assim, você tá doida? Você não tá indo pra aula? Eu falei, não, eu tô indo todos os dias. Aí eu comecei a chorar de nervoso. Eu falei, ai, meu Deus. E ela falou assim, não, porque você tá sendo dropada da aula, sendo, tipo, expulsa da aula porque você não tá indo. Então, por quê? Porque eu não entendi o sistema americano. Eu achava que era parecido com o do Brasil. E é totalmente diferente. Então, essa é uma dica que eu dou pra vocês também. Antes de vocês irem pra outro país, por mais que vocês queiram, nossa, eu quero muito conhecer a cultura, o inglês, melhorar o inglês, estuda também como que é o sistema de estudo deles. Que foi um dos erros que eu cometi, que no final eu perdi um mês de aula. A professora falou, você tem uma semana para fazer tudo que você não fez em um mês. Agora imagina eu, no primeiro mês nos Estados Unidos, não falava inglês direito, tinha uma semana para fazer tudo que eu perdi em um mês. Então isso foi um grande desafio para mim, para eu me adaptar a esse sistema diferente, que assim, para mim funcionou muito bem, eu amei o sistema, mas até eu entender como funcionava foi um grande desafio para mim. E deixa eu ver também que é mais um outro grande desafio. Um desafio agora que eu estou tendo também é agora a transferência para uma outra faculdade. Como você está em um community college, se vocês quiserem eu posso explicar mais a fundo o que é um community college, quem não entende como que é, mas depois do community college tem que fazer uma transferência. Esse está sendo um grande desafio também da minha transferência. E de resto o pessoal tá lá para te apoiar, te dar suporte. E quando você já está lá, é bem mais tranquilo. O maior desafio mesmo é antes, que é a documentação, é o inglês, é teste de proficiência. O maior desafio mesmo é antes de você ir. Depois que você tá lá, o pessoal já tá lá para te dar um suporte.
Tá. Essa transferência que você fala é justamente depois da hora que você já escolhe o curso que você quer fazer, é a transferência para a universidade que vai fazer lá a sua profissão, né? Que você vai seguir a sua profissão, é isso? Isso. Então, por exemplo, eu quero business. Então, eu fiz minha transferência e eu fui aprovada, inclusive, na Hult Business School. Então, é uma faculdade de business. E, aí você faz a transferência para o curso que você quer seguir. Isso mesmo. Legal. E é lá mesmo, em Minnesota? Não, a Hult, ela é em Boston. Hult, I mean. Ela é em Boston, mas ela também tem sede em Londres. E tem mais umas 4 sedes. E aí você também mora no campus? Moro dentro do campus, num dormitório com os estudantes, que é incrível, porque tem 2 opções. Você pode morar tanto dentro do campus quanto fora do campus. Muitas pessoas falam que morar fora do campus, que eu escutei, pode te dar mais problema e mais dor de cabeça. Você morando fora do campus, porque você está tendo tudo, você tem que cuidar, tomar conta. Quando você está dentro do campus, você já está dentro da faculdade, então você já tem o suporte da faculdade, fora o seu network com os estudantes. Que, nossa, incrível. Incrível. Ai, que legal, que delícia. Deve ser muito bom, muito bom. Isso mesmo, a mesma do Lucas, o mentor Lucas. Isso mesmo. E o Lucas tá na de Londres, que ela tá perguntando sobre a Holt. Eu queria que você contasse uma outra história que é bacana, que essa também é de superação, não desistir, persistir e para alcançar o sucesso, que é o do Summer Job. Me conta essa história e conta pra galera. História muito bacana. Essa história é legal? Essa história é muito legal mesmo, vou contar aqui pra vocês. Então, gente, quando eu estava nos Estados Unidos, já estava com o meu inglês mais evoluído, já sabia mais como fazer todas as aplicações e tudo mais. Foi quando eu conheci o Matheus Tomoto e também, como ele perguntou do Lucas, o mentor Lucas também conheci nessa mentoria. E foi quando eu falei, nossa, existe o Summer Job. O que é o Summer Job? Summer Job é o trabalho de verão. Então, quando você está nos Estados Unidos, que é diferente do Brasil. Quando no Brasil é inverno, lá é verão. Então, você tem 3 meses de férias e nesses 3 meses muitos americanos aproveitam para ter um summer job, um trabalho de verão, e juntar um dinheirinho a mais para depois continuar a faculdade. E falei assim, nossa, eu quero muito conhecer essa oportunidade, quero muito aplicar. E nisso eu aprendi mais em um mês, eu estudei assim bastante mesmo sobre summer job, o que eu queria, quais pesquisas eu gostaria de realizar, com quem eu gostaria de trabalhar. E foi quando eu mandei minha aplicação para diversas universidades, diversas. Eu mandei aplicações para Yale, Stanford, Columbia, mandei para o MIT, mandei para Harvard, mandei para mais uma faculdade, que agora eu não me lembro. Eu tô com a palavra, com a gíria em inglês, mas não lembro na ponta da minha língua. Pronto, não lembro. Aí eu falei assim, bom, e aí nisso eu comecei, quando eu recebi a resposta da Yale, recebi, não temos vaga. Recebi uma do MIT. Não tem. Cada um era basicamente parecido um com o outro, mas não tem vaga, ou as vagas não estão abertas, ou essa pesquisa eu vou realizar ela fora do país, eu vou viajar, não sei o quê. Então cada um foi recebendo. Eu falei, nossa, vai dando aquela desanimada, porque você fez sua aplicação, você estudou, você investiu o seu tempo naquilo. E eu falei, e agora, né? Eu quero muito ter essa oportunidade. Como que eu vou fazer isso sobre o Summer Job? E foi quando eu lembrei que você não pode desistir, você tem que continuar lutando. Se é o seu sonho, você não pode parar. Eu falei assim, então tá, é meu sonho, eu vou continuar então, eu vou persistir nisso, vou me manter focada. Foi quando eu falei, então tá. Eu lembro que toda manhã eu acordava, colocava um vídeo motivacional no YouTube, ia, escutava o vídeo, fazia as aplicações, fazia mais redações para enviar para os professores. Falei, então tá, vamos persistir aqui, porque é o meu sonho e, né, uma hora pode dar certo. E foi quando eu enviei várias aplicações, e um belo dia, se eu não me engano, na terça-feira de manhã, eu acordo e tenho um e-mail de Harvard Business School. Olá, Helena, gostei muito da sua aplicação, vamos fazer uma entrevista? Eu falei, não é possível. Não é possível que Harvard me mandou e-mail. Harvard, hein? Nossa, que orgulho! Ai, que delícia! Foi muito incrível e foi quando eu falei, persistência é tudo. Imagina se eu mandei em torno, acho que de 70 a 80 e-mails. Imagina se eu tivesse parado no meu, não sei, 71.
talvez eu nunca teria conquistado a oportunidade que eu queria. Então, gente, persistência é tudo, sempre persista nos seus sonhos. E foi quando eu alcancei o meu sonho, recebi a proposta de Harvard. E aí também, quando você tem entrevista, não quer dizer que você foi aprovado. Na entrevista, você tem que falar tudo que você colocou na sua aplicação e demonstrar que você é aquela pessoa mesmo. E também apresentar mais profissionalismo na entrevista. A Yasmin, e quando faz assim, né, amores? Ela era minha colega de quarto, saudades da roommate. E a Yasmin tava comigo nessa época lá, tá nos Estados Unidos. Enfim. E aí eu falei assim, não, então vamos pra entrevista, né, gente? Foi quando eu pesquisei ainda mais sobre a professora, me preparei, fui toda certa, fiz tudo bonitinho, mostrei pra professora. E isso que é importante de você já estar com o seu inglês mais avançado também, por conta da entrevista, na hora do summer job. E foi quando ela falou assim, Helena, me dá até segunda-feira e eu te dou a resposta. Eu falei assim, ai meu Deus, se ela não me deu a resposta agora é porque, não sei. Aí eu falei assim, mas a esperança é a última que morre. Aí eu lembro que chegou na segunda-feira, ela mandou uma mensagem, parabéns, escolhemos você, você foi aprovada, acredito, em 5 dias já iremos te mandar a primeira pesquisa. Eu falei, não é possível, gente, não é possível. Foi. Que emoção, hein? Nossa. Persistência. E uma coisa legal, porque depois, quando você é aprovado, mesmo você sendo aprovado, eu lembro que eu também, às vezes, me falo assim, nossa, por que eu? Tipo, por mais que eu tenha sido aprovada, às vezes você duvida das suas capacidades. E eu lembro que uma das reuniões com a professora, ela falou assim, vamos ter uma reunião e tudo mais. Eu também, né, do jeito que eu sou, no final da reunião, eu falei assim, professora, vem cá, né? E eu tava tremendo porque é uma professora de Harvard. Eu assim, por que você me escolheu assim? Só pra eu entender. Aí eu lembro que ela parou, ela olhou pra mim e falou assim, porque eu vi o quanto você demonstrou entusiasmo, uma energia boa na hora da entrevista. Você demonstrou que você quer, a sua paixão para ter esse summer job. Então você demonstrou essa energia boa, você demonstrou esse entusiasmo, você demonstrou que você estaria disposta mesmo a fazer tudo o que você precisasse para ter essa pesquisa. E também pela sua educação. Ela falou assim, because you're so polite. Aí eu, nossa, por quê? Ela falou assim, porque chega pessoas que... Oi? Não, uma dica boa aí pra galerinha, né? Ser polite, né? Exato, ser polite. Exatamente. Foi quando eu fiquei impressionada, porque eu não tinha pensado nisso. Eu achei que ela ia falar alguma outra coisa. É porque eu gostei que você fez a pesquisa tal, que na época eu já tinha ido falar com o senador. Mas ela falou assim, ela não relacionou a nada profissional. Ela relacionou a pessoa que você é. Então, eu achei muito interessante isso. Achei bem diferente, porque eu vejo muitas empresas que olham somente para o seu currículo. O que você tem no currículo? Ela olhou para a pessoa. Ela olhou, falou assim, eu gostei de como você é, como você me tratou na reunião, eu gostei de como você se posicionou, se portou. Então, eu achei muito incrível essa resposta dela, porque é uma coisa que eu não esperava nada. Eu esperava ela falar alguma coisa no meu currículo. Na hora que ela falou por causa de você, da sua personalidade, eu falei, nossa, que incrível. E o que foi mais incrível que eu acho é a sua atitude, sua iniciativa de perguntar o porquê. Porque se você não tivesse perguntado, você teria perdido uma linda chance de se conhecer mais ainda, de se entender. Isso faz parte do autoconhecimento, o feedback, né? Como as pessoas te enxergam, o que elas veem em você, qual é o seu potencial. E aí você consegue usar isso a seu favor. Você alimenta a sua força, né? Como uma oportunidade. Então, assim, eu achei muito bacana e é um exemplo que você foi atrás do porquê, para entender. Então, o que você pode fazer com essa informação assim, é incrível. Usar esse seu poder. Agora você já sabe que ela pensou, que o potencial que ela enxergou, o motivo, o porquê, e trabalhar. Se você já conseguiu ter sucesso nisso, você pode usar também para outras coisas, né? Então, muito legal, assim, você ter perguntado. Achei muito bacana. E aí veio a pandemia, né? Você conseguiu fazer o Summer Job? Como é que foi? Exatamente, aí veio a pandemia, e como eu já estava preparada na mentoria do Matheus Tomoto, eu lembro que eu mandei mensagem para o Matheus Tomoto, falei, Matheus Tomoto, e agora? Pandemia, summer job, como que vai acontecer? E eu lembro que eles têm um suporte incrível na mentoria, né? Não posso falar nada, um suporte maravilhoso.
E eu lembro que o Matheus Tomoto falou assim, nossa, que tá rolando e também, né? Como que vai ser esse summer job? E eu falei assim, então vou perguntar pra professora, né? Então vamos lá. E eu já toda animada, a professora falou assim, não, Helena, como é uma pesquisa que envolve mais computador, envolve mais você pesquisar sobre as empresas, envolve mais você ver artigos, não tem problema algum você fazer ele pelo computador. Então o que a gente fazia? Ela tinha o Zoom, né? O famoso Zoom. E era muito legal que era um Zoom diferente, era com o símbolo da Harvard, assim, eu achava muito legal. E aí ela tinha Zoom com ela, era muito. Tava lá, tipo, Harvard Business School. Nossa, eu me sentia tipo Harry Potter, tipo, Hogwarts. Motiva, né? Você fala, Harvard mesmo, né? Muito tipo Harvard mesmo. Foi muito. Então, assim, e um dos fatos muito legais também que eu queria compartilhar com vocês, gente, que é sobre isso de perguntar. Minha primeira pesquisa, que foi uma dica, um conselho do Matheus Tomoto também. Eu falei assim, Matheus, me dá um conselho para quando você conquista o seu primeiro trabalho, o seu primeiro summer job. E essa já é uma dica que eu vou deixar para vocês também, que salvou minha pele, literalmente. Ele falou assim, não tenha vergonha ou medo de perguntar. Porque eles preferem bem mais que você pergunte do que eles te expliquem e você mande errado. Aí eu, nossa, então tá, né? Aí eu peguei e falei assim, então tá. Ela passou a pesquisa que eu tinha que fazer, eu tinha que colocar no Excel. Só que o Excel deles era muito diferente, assim, era uma coisa muito mais avançada que eu não estava entendendo como funcionava direito. E nisso eu fiz o meu trabalho que a professora passou, e aí eu mandei para ela, falei assim, olha, eu comecei, eu só gostaria de saber se estou no caminho certo, e mandei para ela no e-mail. Aí eu lembro que eu recebi uma resposta de volta, está totalmente incorreto. Aí eu, nossa. Imagina se eu tivesse feito ele inteirinho incorreto. Então, gente, é uma dica que eu dou muito para vocês também. Sempre pergunte, não tenha medo de perguntar, não tenha vergonha, porque eles estão lá. Se você está fazendo intercâmbio, eles preferem que você pergunte do que você faça errado e entregue errado, que aí é pior. Aí é 1000 vezes pior. Então, ela falou assim, não, então sem problema algum, tudo bem, você não entendeu. Vamos ter uma reunião agora, eu e você, e eu vou te mostrar tudo o que você precisa fazer e deixar bonitinho, certo? Da organização que eu quero. Ah, eu tudo bem, com a estrutura tudo certinho. A gente fez a reunião, ela mostrou e eu fiz certo. E eu mandei tudo certinho para ela. Então não perca a chance de perguntar, porque às vezes você entrega alguma coisa porque você teve medo de perguntar se estava certo, e você pode perder uma grande oportunidade de ter entregado um trabalho totalmente errado e perder essa oportunidade de continuar na pesquisa de Harvard. Então, uma grande conselho que eu deixo para vocês. Ai, que legal, que bacana. Sabe uma coisa que eu queria que você falasse? Um pouco que eu acho que os jovens querem saber sobre gastos, né? O financeiro. É muito caro ir para lá, tem que contratar uma agência, dá para fazer sozinho. Como que foi essa questão financeira? Perfeito. Sobre a questão financeira, antigamente eu pensava, não, ir para os Estados Unidos é só com agência de intercâmbio, não tem como você ir sem agência. E todos sabem que agência de intercâmbio é uma nota, é muito caro a agência de intercâmbio. Então, e não é acessível assim uma agência. Eu pensava, Helena, que a agência de intercâmbio era o único jeito de ir para os Estados Unidos. Foi quando hoje eu descobri, hoje não, mas nesse período eu descobri que não precisa de uma agência de intercâmbio para ir para os Estados Unidos. Você pode muito bem ir sozinho, fazer suas próprias pesquisas, fazer sua própria aplicação, sem agência alguma. Isso eu aprendi muito com o Matheus Tomoto também, que eu não conhecia isso, eu não sabia. Foi quando eu entrei no perfil dele e eu vi ele falando sobre que é possível. E eu vi mesmo também, eu falei, não, daria para ter feito tudo sozinha também. E como agora a minha transferência? Na minha transferência, uma agência de intercâmbio me chamou. Falou assim, eu quero fazer sua transferência para te ajudar. Aí eu não lembro quanto falaram na época, acho que era 15 mil. Aí eu, nossa! E depois foi quando eu fui ver, não, absurdo o valor para fazer uma transferência. A transferência, juro, é só você mandar uma aplicação. Pediram 15 mil numa transferência. Aí uma agência daqui do Brasil, 15 mil reais, é isso? Só para transferir. Só para fazer a ponte. 15 mil. Nem pensar. Não, nem pensar. E você pode muito bem fazer isso sozinho. Você pode muito bem aprender e ver a aula. Tem tudo na internet também. Tem nas mentorias também, como falaram do Mentor Lucas. Ele ensina isso também. O Mentor Lucas, inclusive, me ajudou na minha transferência. O Matheus Tomoto também. Eles apresentam muito que é possível sem agência.
Então, gente, já vamos pensando. Já tirando o custo da agência, já ajuda muito, muito mesmo. E quando você está indo para fora, já uma dica que eu dou para vocês, quanto maior a faculdade, quanto mais centro ela for, mais cidade grande, mais cara ela é. Mas o que isso significa também? Quanto maior ela for, no lugar mais reconhecido ela for, maior é a bolsa de estudos. Tem que pensar nisso também. Então, se você tem um perfil, um currículo que pode ser concorrido, que você tem um inglês mega avançado, você é muito bom no que você faz, você tem diversas experiências, diversas skills, você é muito top no que você faz. Eu digo assim, tente, aplique para uma faculdade grande, aplique para as bolsas, porque as faculdades querem isso, elas querem os alunos bons. E como a própria Harvard diz, se você for aprovado em Harvard, não tem nada que irá te impedir de vir para cá, que eles irão dar todo o suporte financeiro para a família. Então, eu acho muito interessante. E também um outro ponto, que é o outro lado, quanto menor a cidade, menor a faculdade, mais barato ela é. Eu sei que a Community College, que é a faculdade que eu faço, ela chega a ser a 10 vezes ou até mais barato do que uma universidade comum, uma universidade grande. Então, ela é um preço bem menor. E, consequentemente, também, ela é mais fácil de entrar. Então, se você não é aquela pessoa top no que faz, você não teve nota 10 no ensino médio, o seu currículo não é tão competitivo, tem a outra opção, que é um community college, que é como se fosse uma segunda chance, no qual você pode melhorar o seu currículo, como eu estou fazendo. Colocar seu inglês avançadíssimo, melhorar suas notas, ter muitas experiências profissionais e aí transferir para uma universidade maior. E para quem não está entendendo o que é um community college, eu vou explicar rapidinho sobre o que é um community college, porque ele não existe no Brasil, não existe essa opção no Brasil. O Community College, ele em si, ele oferece cursos de 2 anos, os primeiros 2 anos de faculdade. Portanto, se você, depois dos 2 anos, você pode transferir e assim completar os seus 4 anos de bacharelado, certo? Então, você indo para o Community College, ele é como se fosse um tecnólogo. Porém, não é essa a tradução certa, pois não existe Community College no Brasil. Então, é como se fosse um tecnólogo, mas não é, pois não existe uma tradução certa. Então, legal, pois nos Estados Unidos, para você se formar e ter o seu bacharelado, são 4 anos de faculdade. Mas, lembra que o sistema deles, o sistema americano, é diferente. Os primeiros 2 anos só são aulas gerais, para você se conhecer melhor. Que você tem 17, 18 anos, como que você vai escolher com 17, 18 anos você quer para sua vida? Primeiro, no sistema americano, eles entendem que você tem que ter mais experiência. Eles entendem que você tem que conhecer primeiro as coisas para depois você decidir o que você quer fazer. Então, aí tem a opção que em vez de você fazer os 4 anos em uma universidade grande, direto, que é bem mais caro, você pode quebrar em 2 e 2. Então, você fica... É que eu não consigo fazer aquele lá, tem que segurar. Então, você pode fazer os primeiros 2 anos em um community college, que é uma opção bem mais barata, bem mais em conta e bem mais fácil de passar. Que é basicamente, você aplicou como Valencia College. Você aplicou, você tem 100% de chance de passar. Então, é bem mais vantajoso um community college. E assim você pode já estar, como eu posso dizer, guardando mais, retendo mais as condições financeiras para no futuro, na sua transferência, você poder conseguir, que vai ter um gasto maior na sua próxima faculdade. Porém, é o que eu disse, você com um currículo melhor, com inglês avançado, maiores bolsas. Então, esse é o legal do Community College. E assim você transferir para a sua faculdade dos sonhos, como, por exemplo, eu estou fazendo, que eu apliquei para a Holt. E eu falei assim, nossa, minha faculdade dos sonhos. E eu fui aprovada com a bolsa máxima. E eu falei assim, gente do céu. E eu acredito que se eu tivesse no meu ensino médio, com meu inglês básico, com meu currículo, que eu não tinha quase nenhuma experiência, talvez eu não fosse aprovada lá. Mas com o Community College, com o inglês avançado e com as minhas experiências, eu fui aprovada, já estou com a carta de aceite, já fui aprovada com as bolsas. E é incrível essa oportunidade que tem nos Estados Unidos, que não existe no Brasil. Então, se você tem mais alguma dúvida sobre o Community College, me manda mensagem, manda mais também perguntas aqui também no chat, que eu entendo que é difícil, é diferente, porque não existe. A gente nunca viu isso antes. Eu conheci nos Estados Unidos a opção do Community College. E pelo que até você me falou, no Community College, você também vai selecionando algumas matérias, né? Que você disse que tinha uma amiga que selecionava artes e você ia lá para o business. Também, já nesses 2 anos, você já vai escolhendo, tem essa chance de escolher. Sim, sim. A Yasmin, que estava aqui na live, que ela era minha colega de quarto. A gente era igualzinha, 2 brasileiras no Community College. Porém, eu quero business e ela quer artes. Então, por exemplo, quando você está no Community College,
São os primeiros 2 anos de matérias gerais. Então, você tem objetivos para conquistar. Então, no total, são 10 objetivos para se conquistar no Community College. Então, por exemplo, o objetivo 1 é a aula de língua. Então, você tem que, pelo menos, pegar uma aula ou de inglês, ou de francês, ou uma aula de espanhol, e pegar alguma aula desse tipo, desse quesito, desse tópico. No objetivo 2, aulas da área humana. Então, você pode pegar diversas áreas de área humana. Ou objetivo 3, a aula de exatas. Então, você pode ter diversas aulas, só que do mesmo objetivo, no mesmo tópico. Então, por exemplo, eu e minha colega de quarto, eu quero business e ela quer teatro, artes, né? Me corrija se eu estiver errada. Nossa, se eu errar isso, a gente morou junto. Mas, enfim. Nossa, imagina. Depois você me corrige aí, Yasmin. Mas, enfim. Aí chegou até aulas que eu e ela... Aí, ó, eu estudo teatro musical na mesma escola que a Helena. Estuda business e a gente tem até aulas juntas, às vezes. Exatamente. Então, por exemplo, eu e ela, a gente teve aula de psicologia juntos, porque é um dos gols que a gente tem que ter. Então, a gente teve aula dessas juntas, a mesma matéria, porque são aulas gerais. Mas, por exemplo, para ter aula sobre língua, ela pode ter pego inglês e eu peguei espanhol para estar aprendendo. Mas é o mesmo goal. Então, isso é muito bacana. Então, é isso. Perfeito. Não errei, viu, gente? Não errei. Então, eu aprendi certinho depois de morar com ela 7 meses. Ainda bem que eu acertei. Mas é isso. Então, você no Community College, você tem que ter as aulas que são gerais, mas ao mesmo tempo você já vai focando no curso que você quer. Então, se você já sabe que você quer business, eu sou mais da área de business. Se você já fez coach, você já escolheu o que você quer, você já vai indo para esse ramo. Como a Yasmin, eu já quero mais na área de teatro. Então, ela já vai indo pegando matérias e extracurriculares na área de teatro. Mas se você também tá perdido, você não sabe o que você quer, que nem eu no meu primeiro semestre, que eu não sabia se eu queria mesmo business ainda, eu peguei aulas de diversos lugares, assim, e juntei. E foi quando eu peguei introdução para business, e eu gostei muito, eu me apaixonei pela área, eu gostei muito de como trabalha, e foi isso. Eu escolhi também meu business. Ai, que legal. E me fala uma coisa, aí você vai fazer, então, os outros 2 anos em business, e aí, vai voltar para o Brasil ou vai continuar nos Estados Unidos? O que você planeja? Como que vai ser a sua vida aqui, daqui para frente? Perfeito. Então, nos próximos 2 anos, eu sei que serão nos Estados Unidos, por conta que eu quero finalizar a minha faculdade, mas mais para frente, depende das oportunidades, porque algumas pessoas sabem, eu vou até compartilhar aqui com vocês, o meu grande sonho é trabalhar na educação brasileira. Porque o que eu vejo que me chama mais atenção em business também, que é business management, que é gestão de negócios. Que eu vejo muito na educação brasileira, muitas pessoas falam que, no governo, porque não tem as verbas, não sei o quê, tal. Mas muitas pessoas também não olham para quando a escola pública recebe as verbas e some do dia para a noite 70% da verba que o governo mandou. Por que isso acontece? E as pessoas não falam. Isso acontece muito no Brasil. Eu lembro que não lembro quem, fez uma postagem e falou assim, me mandem histórias que aconteceram na sua escola. E teve muita história de verba sumindo, de tudo. Eu fiquei assim, como assim? E foi quando, dentro disso, não sei quem conhece aí também, a deputada Tabata Amaral, que ela também estudou em Harvard, e ela trabalha muito nisso, na educação. E foi quando eu me inspirei muito. Eu falei assim, eu quero ajudar na educação, é o que eu faço no meu Community College. Eu ajudo os alunos primeiro com as necessidades básicas, como alimentação, como mental health. E eu vejo muito que isso falta no Brasil. No Brasil falta uma gestão na educação, porque a verba a gente tem, só que não tem a gestão, não tem também ver as necessidades básicas dos estudantes. Isso acontece nos Estados Unidos, onde eu estudava. Muitos estudantes falavam assim, eu deixo de comer para pagar a minha tuition. Aconteceu isso com um brasileiro. Um brasileiro estudava lá, ele deixou os Estados Unidos, voltou para o Brasil, porque ele falou, não tenho dinheiro para pagar comida. Tudo vai para a faculdade. Isso é um grande erro. Então, meu sonho, minha paixão é trabalhar com educação. Então, o que depende das oportunidades. Então, se eu tiver uma oportunidade no Brasil para melhorar a educação no Brasil, para melhorar essa gestão no Brasil, eu voltaria para o Brasil. Mas tinha uma oportunidade também para melhorar a gestão nos Estados Unidos, porque eu vivenciei isso no Community College, que tem, acho que acredito que todos os colleges, na verdade, sempre tem alguém que sofre com alguma coisa da gestão. Então, se tiver oportunidade lá, eu também fico por lá, ou eu fico pelo Brasil, ou nos dois também, que agora tem tudo online. Então,
Esse é o meu grande sonho. Então, não sei, depende das oportunidades. Mas a gente aprendeu que corre atrás dos sonhos, né? Corre e faz acontecer. E eu vi que você é muito capaz, né? Toda essa sua história, tudo que você conseguiu. Não duvido que o que você optar, você vai conseguir. É só insistir. O sonho está aí para ser alcançado, né? Ai, linda. Exatamente. Olha, faltam uns 5 minutos, é isso? Faltam 5 minutos. Renata, casar. Sim, faltam 5 minutos. Exatamente. Estou no Brasil. É cultural, tomara que você pode trabalhar. Olha a Holt, Renata. Lembra da Holt que eu te falei? Eles acabaram de entrar aqui. Oi! Daqui a pouco já está indo para aula lá com a professora. Ai, que bacana! Só para falar... também. Isaías, eu sou casada. Isso mesmo, a Renata é casada, viu, gente? Mas aí não. Ainda não, né? Tá muito cedo. Exatamente. Muito cedo, não, 19 aninhos. Só lá pros 30, eu acho. Mas se você conseguir, eu tenho muita esperança, sabe, de vocês jovens, de construir um país, um Brasil melhor. Eu falo muito aqui na minha missão, quando eu converso com os pais que me procuram para fazer coach vocacional com seus filhos, eu falo que um dos meus propósitos, além de ajudar, né, na escolha da profissão, é contribuir para que, com isso, os jovens, né, consigam fazer um Brasil melhor, um país melhor, e ter uma contribuição para a sociedade, que eu acho que é muito importante. Então, esse seu pensamento vem fechar tudo que você está falando de rota de sucesso, de caminhada, de persistência, de querer, de se conhecer. E ainda que lindo, ainda você fala que quer ajudar os outros. Eu lembro que quando você fazia o coach aqui, você falava um pouco também de psicologia, e você, né, fez do projeto do Health lá, que também tem a ver, né, da mentalidade, do mental, e ajudar. Então, eu acho que qualquer coisa que você vai trabalhar vai ser muito sucesso, muito legal, muito bacana. E aí eu fico preocupada que a gente tem mais 3 minutinhos, e aí eu queria falar para o pessoal, se tiver mais alguma dúvida, manda direct para a Helena. Ela recebe diariamente muitas perguntas, muitas mesmo, né, Helena? Você sempre está respondendo. E se alguém quiser saber também um pouco mais do coach vocacional, da orientação profissional que eu faço, manda direct para mim também, ou entra em contato pelo meu WhatsApp, está lá nas minhas informações. E aí a gente responde, a gente está disponível. Isso e aí mesmo. Eu tenho que saber que você é meu orgulho, minha eterna flor, só tenho muito orgulho de você e torço pelo seu sucesso, sabe que pode contar sempre comigo, e foi muito gostoso esse bate-papo. Sim, foi perfeito. Muito obrigada pela oportunidade, Renata, por ter me convidado, me senti honrada, foi incrível essa live. E é isso mesmo, pessoal. Então, qualquer dúvida que vocês mandarem, como vocês sabem, eu gosto muito de trabalhar com educação, por isso que eu tô aqui. Se o seu sonho é para os Estados Unidos, não pense que, porque eu não consigo pagar uma agência de intercâmbio, eu não vou ir. Não, por exemplo, eu tô aqui, o Matheus Tomoto tá aí, o Lucas tá aí. Pessoas estão aí porque elas querem ajudar na educação no Brasil. Então, qualquer outra dúvida, se o seu sonho é estudar fora, eu tô aqui, mande qualquer mensagem que eu também já estarei respondendo. E muito obrigada mais uma vez pela oportunidade, Renata. Obrigada. E fora que, além das dicas de intercâmbio, eu sei que você, nas suas redes sociais, você coloca assuntos diversos, fala de muita coisa bacana. Então, falar para todo mundo, divulgar o perfil da Helena, seguir, que é bem legal mesmo. Então, a gente encerra por aqui. Qualquer coisa, mandem direct. Obrigada pela participação de todos. Divulguem esse vídeo, vai ficar gravado. Divulguem aos jovens, que chegue, assim, a maioria dos jovens, que foi muito legal. Pessoal, que legal, bacana, adorei. Show de bola. Aqui, ó, 15 segundos, vai acabar. Isso. Meu amor, te amo. Sucesso para sempre. Muito obrigada pela oportunidade. Um beijo, fiquem bem. Boa noite para todo mundo.